Glória a Deus, mais uma vez saudadores com a paz do Senhor, os irmãos que aqui estão, aos que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Hoje nós estaremos aprendendo a lição de número 11, que falará sobre a salvação não é obra humana. Glória a Deus. Uma aula que é tanto quanto importante, irmãos, porque há quem acredita que a salvação é pela obra, né? Há aqueles que acreditam ainda que se não tiver obras, né, a pessoa ela não será salva. Mas a realidade que nós sabemos e aprendemos, irmãos, que a salvação ela não é pela obra humana, até mesmo para que nós não venhamos a nos gloriar e achar que nós temos o mérito de receber a salvação pelas nossas ações, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós agimos em prol ao bem-estar de alguma vida, de alguma pessoa. Tá? Então a salvação ela é bem clara, que ela não é pela a obra humana. E a lição de número 11, ela vai tratar desse assunto de uma forma um tanto quanto profunda, acerca de algumas pseudo-religiões que acreditam que sem obra nós não seremos salvos. Né? Isso não é uma realidade. Porém, nós sabemos que todo salvo, ele tem obra. Tá, irmãos? Então fica bem claro. A salvação não é pelas obras. Mas todo salvo, irmãos, você vai observar que todo salvo, ele tem obras, né, na sua vida. Porque o salvo, aquele que é salvo, ele tem prazer em fazer a obra do Senhor. Ele tem prazer em executar a vontade do Pai. Né? Até mesmo porque todos nós que estamos aqui sobre a face da terra, nós não estamos aqui por um acaso. Nós não somos o acaso do amor dos nossos pais. Nós não somos aqui o acidente do amor dos nossos pais. Na verdade, nós existimos porque nós somos o propósito vivo de Deus sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E para essa lição, o texto áureo se encontra em Tito, capítulo 3, o versículo de número 5, que vai dizer assim para nós: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mais uma vez, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. A verdade prática vai dizer para nós que a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Amém? Então que fique bem claro, eu quero frisar aqui nessa noite, deixar bem claro para nós, que a nossa salvação não é mérito nosso. A nossa salvação não é porque nós somos merecedores. A nossa salvação não é porque somos pessoas que fazemos a obra do Senhor, não. A nossa salvação, ela tem um princípio, né, que vai estar aqui escrito na leitura bíblica em classe, que nós vamos ler agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cooperador, lê para nós, por favor, a leitura bíblica em classe, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, amém? Então, irmãos, nós aprendemos nesse texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, fica bem claro que no versículo de número 8, Paulo ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Tá? Então, a nossa salvação não é por mérito, não é porque nós fazemos a obra do Senhor, não é porque eu prego o Evangelho, não é porque eu faço caridade para os necessitados, não é porque eu ajudo as pessoas que precisam, né, que eu vou receber a salvação. Na verdade, a nossa salvação é pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas a graça do Senhor, que é o favor imerecido, nos alcançou através de Jesus Cristo, seu Filho. Então a nossa salvação, a definição, eu acredito que seria mais profunda para nós entendermos, que é aqui no versículo 8, né, a nossa salvação é pela graça por meio da fé. Então, irmãos, a graça é um favor imerecido de Deus, e através da nossa fé, do que nós cremos, tá, nós somos salvos. Então a graça e a fé, elas sempre vão caminhar juntos. Não tem como a graça e a fé, elas caminharem separados. Tá? Então, de que adianta o Senhor nos dar a sua graça, se nós não temos fé? Então a graça do Senhor que foi para todos, né? Porque a salvação, quando Jesus ele veio, ele morreu, ele não morreu só por mim, só por você. Ele morreu por todos, sem exceção de nenhum. Mas todos serão salvos? Não, nem todos serão salvos. Mas por quê? É porque Deus não quer salvar esse? Não, é porque esses não querem, né, ter fé, não querem acreditar, não querem, meus amados irmãos, aproveitar o que é a graça do Senhor para a sua vida e começar a exercitar a sua fé. Muitas pessoas dizem ter fé, muitas pessoas declaram que tem Jesus no seu coração, principalmente quando nós pregamos uma palavra evangelística e quando nós falamos: irmãos, tem alguém aqui no nosso meio que queira aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, que queira confessar Ele como o único e Senhor da sua vida? Você vai ver que muitas pessoas, aqueles que nós sabemos, conhecemos, que não aceitaram Jesus, se você no final do culto dá uma palavra para ela, você não quer vir aceitar Jesus? Não, eu tenho Jesus. O primeiro argumento que essas pessoas dão é o quê? Eu tenho Jesus. Eu já tenho Jesus no meu coração. Né? Mas você não quer confessá-lo? Não, eu já confessei Ele comigo mesmo. Eu já confessei Jesus, que Ele é o meu Senhor. Só que o que a Bíblia diz para mim, e o que a Bíblia diz para você em Romanos capítulo 10, ela vai dizer no versículo 9, mais precisamente assim: a saber, se que com a tua boca confessares a Jesus Cristo, né? E se com teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A Bíblia diz que a boca, ela faz confissão. Ela faz confissão. Nos evangelhos, a Bíblia vai dizer para nós que todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus diz: eu confessarei diante do Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então não adianta, meus amados irmãos, nós dizer que temos Jesus no nosso coração, se nós não confessarmos Ele publicamente diante das pessoas. Só que as pessoas às vezes se sentem envergonhadas de vir à frente e acabar fazer
ali a confissão de fé. E é uma coisa tão simples, irmãos. É uma coisa tão simples e que tem um poder tão grande para mudar, né, o coração de Deus, para mudar a sentença que Deus havia, né, naquele momento, da forma que ele estava vivendo, estava determinado por causa da forma que ele estava vivendo, né? Mas Deus, ele muda quando um pecador se arrepende, conforme Lucas capítulo 15. Quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que há alegria no céu. Você imagina, irmãos, o céu em alegria. Lógico que muitos falam, o céu está em festa. Sim, em festa porque é alegria, né? O céu se movimenta em felicidade porque um pecador se arrependeu. Você imagina, meus amados irmãos, nós somos hoje aproximadamente, segundo os dados da ONU, nós somos aproximadamente 8 bilhões aproximadamente de humanos sobre a face da Terra. Dentro de 8 bilhões, para nós, contabilizando a matemática, o que seria um entre 8 bilhões? O que seria? Como se fosse uma agulha no palheiro. É como você jogar um grão de mostarda no palheiro e falar, procura agora e acha ele. Para nós seria impossível. Mas para Deus, que é onisciente, tem todo o conhecimento, para o Senhor, que é onipresente, está em todos os lugares, Ele diz que uma alma tem grande valia para Ele. Então, meus amados irmãos, como é importante nós entendermos isso. Tá? Então, nós precisamos de uma forma bem clara, bem nítida, entender que aqueles que confessarem a Jesus com os seus lábios, eles serão salvos. Aqueles que não confessarem, né, já estão condenados. A Bíblia diz também que todo aquele que confessou a Jesus, aceitou Jesus, desceu as águas batismais, batizou, né, irmãos, ele vai ter que ter obra. Todo aquele que tem Cristo no teu coração, ele tem obra. Não é por causa da salvação. E outra, a gente não faz obra somente pela questão de receber galardão de Deus do céu. A gente não faz as obras do Senhor somente com o intuito de barganha com Deus. Senhor, eu limpo a tua igreja. Senhor, eu lavo os banheiros da igreja. Senhor, eu evangelizo, né? Mas o que é meu, o Senhor guarda para mim. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Nós não precisamos avisar a Deus. Nós não precisamos falar para Deus o que o Senhor vai dar, o que não vai dar no céu. Quais são os galardões que nós receberemos? Quem nos julgará? O Senhor. Quem nos dará? O próprio Senhor. Ele vai dar o nosso galardão. Então, apenas faça. Mas faça para o Senhor. Não tem que fazer para o Senhor. Porque tem pessoas que fazem a sua obra, fazem somente para o quê? Para demonstrar ao pastor da igreja que ele está fazendo. Tem pessoas que só fazem porque o pastor vai elogiá-lo. Tem pessoas que só fazem porque o irmão, né, vai faltar ajoelhar nos seus pés e agradecê-lo. Irmãos, isso é obra de palha, é obra de feno, que quando a Bíblia diz que se ela for provada, segundo Coríntios, ela será queimada. A obra verdadeira é aquela que você faz oculto, não para o homem, mas para Deus. Por isso que eu falo, irmãos, tudo que eu faço para o Senhor. Eu faço para Deus, sem esperar que o pastor Haroldo venha, Marildo, obrigado. Sem esperar que você chegue para meu marido, Deus abençoe. Não, meu irmão. Eu não fico esperando obrigado de ninguém. Quando eu faço porque eu amo fazer a obra do Senhor. Agora, tem pessoas que só faz para poder receber algo, um obrigado, uma recompensa aqui na terra. A Bíblia diz que quando nós recebemos nosso galardão aqui na terra, nós perdemos o céu. Tá, irmãos? Então, quando fazer, não faz pensando no marido, não. Faz pensando para Deus, fala, é para o Senhor que eu estou fazendo. Eu acho que ninguém precisa esperar o marido e falar assim, irmãos, vamos limpar a igreja. Né? Isso é dever de todo cristão, irmãos. É dever de todo ser humano. Antes de acabar o culto, faz um cacuninho, vê se está tudo em ordem para o próximo culto. Deixar a igreja organizada, para que a igreja possa, quando vir o culto, estar perfeito, para poder acontecer o culto. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, isso aí não precisa a gente ficar pedindo. Né? Isso leva até mesmo para aquele texto que fala que o servo inútil, ele só faz aquilo que é mandado. Né? Mas o verdadeiro servo não precisa mandar, ele pega e ele faz. Né? Às vezes tem pessoa que a gente vai fazer e fala, poxa, por que não falou para fazer, irmãos? Tem coisa que a gente não precisa avisar, é só a gente fazer. Tá, irmãos? Em nome de Jesus. Mas vamos lá.
Tomemos cuidado, né, pela questão de que nós vamos fazer algo para Deus, fazemos no intuito de receber, irmãos, bajulação. Toma cuidado. Todo ser, todo cristão que gosta de ser bajulado, meus amados irmãos, ele já recebeu o seu próprio galardão aqui na terra e perdeu o galardão no céu. Ok? Vamos lá para a introdução? A introdução vai dizer assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina indireta por meio do Espírito Santo. Irmãos, quando nós lemos aqui, quando o cobrador leu aqui Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, pode-se observar que o versículo 1, 2 e 3 desse texto de Efésios capítulo 2, nós vamos ver que Paulo, ele esclarece a condição pecaminosa da natureza humana. Ele fala que Deus vos justificou, Jesus vos justificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele diz no versículo 2, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então Paulo, no versículo 1, 2 e 3, ele deixa claro a condição pecaminosa da natureza humana, a forma em que a humanidade se encontrava. Quando nós chegamos no versículos 4, 5, 6 e 7, Paulo ele vai relatar a respeito das misericórdias de Deus. Ele fala sobre as misericórdias e o amor fraternal, o amor ágape de Deus para com o pecador, onde ele fala: mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele fala da situação pecaminosa, né, da humanidade, da natureza humana. No versículo 4, 5, 6 ele traz a relação das misericórdias de Deus e do amor de Deus. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então no versículos 4, 5, 6 e 7, Paulo ele mostra as misericórdias, as infinitas misericórdias e o amor ágape de Deus para com conosco, para com os pecadores. Tá, irmãos? Então isso é importante nós entendermos essa separação. Se você quiser até anotar aí na sua revistinha, anote, para que você possa amanhã estudar e se lembrar. Poxa, o versículos 1, 2, 3 mostra que a condição pecaminosa da natureza humana. No versículos 4, 5, 6 e 7 fala sobre as misericórdias, as infinitas misericórdias e o amor ágape de Deus para com o pecador. Aí quando nós chegamos no versículos 8, 9 e 10, é o fechamento de todo esse texto, aonde ele traz para nós, mostrando para nós, no versículo 8, 9 e 10, que a salvação não é pela obra, mas a salvação é pela graça mediante a fé. Aleluia! Então ele deixa bem claro para nós, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, amém? Então aqui 8, 9 e 10 vai falar sobre a salvação, que é pela graça e não pela obra. Eu estava lendo um texto aqui, e me veio na mente um texto, deixa eu ver se eu acho ele aqui, e eu quero citar para vocês. Passou.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Abra comigo em Tiago capítulo 2. Acharam? Versículo 14 em diante diz assim para nós. Tiago 2,14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, não lhe dardes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Até aqui só, até o 18. Olha só que interessante. Não adianta a gente ter fé e não ter obra. Não adianta também somente ter a obra e não ter a fé. Então fica claro nesse texto que Tiago ele fala para nós. Lógico que ele está falando que aquele que tem as obras, está falando que além das obras, ele tem mais fé do que aquele que disse que tem fé. Ele fala assim, eu tenho fé. Aí o outro fala, eu tenho as obras. Aí o que tem as obras fala assim, então mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé. Então nós vamos observar, irmãos, que a fé e a obra também vão caminhar junto. Quem crê, quem acredita, quem tem fé, irmãos, ele sempre vai estender a mão para o necessitado. E eu louvo a Deus, por essa igreja pela qual nós fazemos parte desse ministério, que esse ministério é um ministério pelo qual, irmãos, ele tem ampliado a ajuda para os necessitados. Por isso que toda a igreja do nosso ministério, eu acredito que todas, quase que 100%, ela tem assistência social. Qual é o fundamento da assistência social? Ajudar o necessitado. Ah, mas a maioria aqui no Japão tem necessitado? Claro que tem, meus irmãos. E muitos. Tem muitos. Tem muitas pessoas que são necessitadas. Ah, mas tem pessoa que não está trabalhando? Às vezes a pessoa trabalha. Às vezes tem gente que é de idade, trabalha, meus amados irmãos, o salário é mixaria. Tem pessoas que passaram dos 65 anos, que eles já não pegam mais como funcionário, como charim. Eles são sempre pato, é arubaito, é um salário baixo. Irmãos? Então, muitas das vezes, vem a escassez dentro de casa. E isso é algo que nós, como igreja, nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento aos nossos irmãos necessitados. Isso é uma das coisas que eu observo muito dentro da igreja. Eu observo muito dentro da igreja essa questão de irmãos que estão passando pela necessidade, ou se tiver também e não demonstrar, procure-nos. Procure-nos. Pastor, nós estamos passando dificuldade, tem como pastor nós já passamos. Irmãos, nós teremos prazer em fazer uma cesta e abençoar a tua família. Graças a Deus eu nunca precisei. Mas se um dia eu precisar, pode ter certeza, eu não titubearei em pedir ajuda à igreja, porque eu sei que com os meus irmãos eu posso contar. Mas com o mundo, eu vou contar com o mundo para quê? Para o mundo depois zombar de nós, falar, mas você não é que está lá na igreja? Você não é aquele que dá o dízimo e agora está passando necessidade? É assim que o mundo pensa. É assim que o mundo pensa. Mas os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do mundo. Nós saímos deste mundo. Então nós não pensamos como o mundo. Então nós temos que, em nome de Jesus, tomar o devido cuidado, e contar sempre com a igreja. A obra é importante na vida daquele que tem fé. Vamos lá para o primeiro tópico. A salvação sob a graça de Deus. Quando fala sob, não está falando em cima, tá, irmãos?
tá? A salvação debaixo, tá, da graça de Deus, tá? Sobre não está em cima. Aí é sobre, tá? Não estava sobre, está falando sob, com B mudo, tá? A salvação sobre a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. O primeiro tópico vai falar sobre a descrição do estado espiritual humano. Presbítero Maurício, lê para nós, por favor, o subtópico de número 1, em nome de Jesus. A descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano e, estando na lição anterior, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, versículo 1. Andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. E segundo o príncipe da potestade do ar, versículo 2, parte B. Do espírito que agora opera no filho da desobediência, versículo 2, parte C. Andávamos nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos, por natureza, filho da ira, versículo 3, parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Amém? Glória a Deus. Nós aprendemos na aula passada, meus amados irmãos, que foi falado aqui, e ficou bem clara a aula que o cooperador lhe deu, falou sobre o pecado que corrompeu a natureza humana, e foi falado ali do pecado original, que foi lá no Éden, através de Adão, quando ele pecou. E quando nós vemos aqui, nesse primeiro tópico da descrição do estado espiritual humano, nós vamos observar que na lição anterior, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. A respeito da lição anterior que o cooperador deu, nessa agora ele vai trazer expressões que reforçam a dura realidade do pecado. Que a primeira está no versículo de número 1, que fala: mortos em ofensas e pecados. Nós humanos, a natureza caída, nós estávamos mortos em ofensas e pecado, conforme o versículo de número 1. Aí no versículo 2, Paulo ele vai dizer para nós aqui no versículo 2 de Efésios, capítulo de número 2, ele vai dizer para nós que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Não era assim que nós andávamos quando nós éramos do mundo? Eu não sei você, talvez alguns nasceram já dentro com a família da igreja e seguiram por todo esse caminho, todo esse trajeto, nunca se desviaram dos caminhos. Glória a Deus. Eu já não sou dessa forma. Eu não vim de dentro da igreja. Os meus pais não eram evangélicos. Eu, na verdade, eu me converti aqui no Japão, através de algumas pessoas que pregaram o evangelho e através de situações que Deus permitiu na minha vida para que eu pudesse me achegar a Ele. Eu louvo a Deus por isso, tá? Porque eu andava segundo o curso deste mundo. Conforme, vamos dizer, o ditado do mundo, conforme a música tocava, era o jeito que eu dançava. Conforme o mundo dizia, era a forma em que eu caminhava. Mas eu louvo a Deus porque hoje eu ando na contramão do mundo. Eu ando na contramão do mundo. Eu não ando da forma em que o mundo determina que nós devemos andar. Eu não ando da forma em que o mundo visa andar. Eu, na verdade, eu ando na contramão, porque eu ando de conformidade com o que a palavra do Senhor nos diz. E o mundo, ele anda na contramão da palavra do Senhor. Tá, irmãos? Então, hoje eu não ando conforme o curso deste mundo, conforme Paulo escreveu no versículo 2 do capítulo 2, de Efésios. Também nesse mesmo versículo 2, só que na parte B, Paulo vai falar que nós andávamos segundo o príncipe das potestades. Que nós andávamos de conformidade, ele determinava que nós andávamos. E o príncipe da potestade, nós vamos observar que é o campo inimigo,
ele muitas das vezes, o objetivo principal dele é o quê? Nos impulsionar ao pecado. Só que é uma realidade que tanto Satanás, ele não tem poder para fazer nós pecarmos, somos nós mesmos. Ele só apenas lança a isca, ele nos incentiva através do quê? Da concupiscência dos olhos, ele nos incentiva através da concupiscência da carne, conforme 1 João capítulo 2, versículos 16 a 17, se não me falha a memória. Ele nos, muitas das vezes, ele nos motiva através do quê? Da soberba. Tá? Da soberba. Então nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos nessa lábia. Ele lança a isca, cai quem quer. Cai quem quer. Porque a ação, muitas das vezes, ela é motivada por alguma coisa. E essas motivações, elas partem de quê? Do campo do inimigo. O inimigo, muitas das vezes, nos motiva a cultivarmos o pecado, a cultivarmos o erro. Né? O Senhor não. O Senhor, ele faz com que nós também venhamos sempre a acertar, sempre procurar a fugir o quê? Dessas coisas. Fugir de toda aparência do mal, não é assim que a Bíblia diz para nós? Fuja de toda aparência do mal. É o que a Bíblia diz para nós. O que ele não está falando assim, você nunca vai saber dessas coisas. Não, ele está falando, fuja da aparência do mal. Se ele está falando para nós fugir da aparência do mal, é porque nós vimos, nós ouvimos, nós sentimos. Então ele está falando, fuja. Vocês lembram de José no Egito? José, quando ele vai para a casa de Potifar, quando a esposa de Potifar, ela dispensa todos os funcionários da casa, justamente para ter um momento sozinho com José. A Bíblia vai dizer para nós que José, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem que andava com Deus e Deus andava com ele, e ele era um homem bonito. José era um homem bonito, segundo a Bíblia. E você vai ver que a mulher de Potifar, ele dispensa todos os funcionários para literalmente, irmãos, tentar estuprá-lo. Ela o agarra, ela abraça José. Só que José, meus amados irmãos, como ele mesmo, antes dela abraçá-lo, a Bíblia vai dizer para nós, José, você pecaria eu contra o Senhor, contra Deus, ele está falando. Então a primeira coisa que desceu no coração de José foi o temor contra Deus. Em segundo lugar, ele diz assim, o meu Senhor, Potifar, tudo me colocou sobre as minhas mãos, somente tu, eu não devo tocar. Pecaria eu contra o meu Senhor também? Então naquele momento que ela agarra ele, José sendo um homem, você sabe por que ele foge? Em primeiro lugar, porque ele temia Deus. Segundo lugar, porque ele jamais seria contra a palavra do Senhor, jamais desobedeceria a Potifar. Mas ele fugiu principalmente porque ele sabia que ele não conseguiria flertar com o pecado. Ele fugiu porque ele era homem. Ele sabia que ele não resistiria às tentações que ali o diabo estava usando a mulher de Potifar. Quando nós não damos, sabemos, meus amados irmãos, que nós não daremos contra o pecado, fuja dele. Fuja dele. Aquele que um dia roubava, sai de perto de dinheiro. Sai de perto de carteira que fica por aí dando bobeira. Aquele que um dia se prostituiu, sai do meio desse meio. Se é mulher, sai do meio dos homens. Se é homem, sai do meio das mulheres. Se aquele que cometia diversos tipos de pecado, sai de perto daquilo que vai te fustigar, que vai te incentivar a você cometer os pecados que um dia você cometia. Não adianta falar assim, não, agora eu sou crente, eu vou conseguir vencer. Não vence, irmãos. É difícil você conseguir vencer no pecado. Por isso que você tem que fugir. Foge do pecado, para que você não caia no pecado. Então, o príncipe das potestades, ele faz o quê? Ele nos motiva a pecar. Ele nos incentiva a pecar. Ele faz você estar em situações que muitas das vezes, irmãos, vai fazer com que você caia. Vai fazer com que você caia. E aquele que morde a isca, você sabe como que fica, né? O time do inimigo, tá lá, ó, batendo pau para você. Mais um, eu derrubei. Logicamente, meus amados irmãos, que isso não deve ser motivo de alegria. E todo cristão deve entender que quando um dos nossos irmãos cai em pecado, nós não devemos, meus amados irmãos, nos alegrar.
ainda que não seja nem da nossa igreja, que seja de outra igreja, que seja de outro lugar, você fala assim, olha, viu lá fulano, caiu. Irmãos, não fale com alegria não. Quem perdeu foi o reino de Deus. Quem perdeu foi o reino de Deus que está perdendo. Então nós temos que ter tristeza no coração. Por isso que a Bíblia diz para nós, chora com os que choram e se alegrem com os que se alegram. O papel do diabo é motivar a pecar, mas o papel nosso como cristão é ajudar os nossos irmãos a se levantar da queda. E o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cada um fazendo o seu papel, irmãos, eu creio que Deus será vitorioso. Aí na parte C do versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, conforme o versículo 3. Éramos da natureza, por natureza, filhos da ira, conforme o versículo 3b. Então isso aqui, irmãos, é uma triste fotografia da raça humana. Nós estávamos assim. Mas você sabia, por exemplo, quando eu vejo esse versículo, eu muito me entristeço, porque eu sei que tem parentes meus, tem familiares meus, que ainda andam segundo o curso desse mundo, que ainda andam segundo o que a Bíblia diz aqui para nós, versículos 1, 2 e 3. Pessoas pela qual eu amo, e que eu quero e desejo, o meu desejo é que um dia eles vão morar no céu, mas ainda estão andando segundo o curso desse mundo. Tá, irmãos? Nós, graças a Deus, um dia andamos. Um dia nós estivemos no curso desse mundo, mas pela misericórdia do Senhor nós fomos alcançados. Abandonamos essa prática, graças a Deus. E hoje nós vivemos segundo a vontade do nosso Senhor, aleluia. Não é mais com a vontade do mundo, mas pela vontade do Senhor. Tá, então, a descrição do estado espiritual humano que foi falado, do pecado, que foi falado na aula passada, Paulo ele reforça nessa aula. Ele dá aqui, ele emprega algumas expressões que foi falado, né, que eu falei aqui, para reforçar a dura realidade do pecado na vida do ser humano. Tá, irmãos, mas graças a Deus, nós hoje não vivemos mais segundo esse curso. Nós andamos segundo o curso do Senhor. Glória a Deus. 2. Mortos em ofensas e pecados. Irmã Solange, lê para nós, por favor. Mortos em ofensas e pecados. Versículos 1 e 5. As expressões vos vivificou, no versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, no versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Versículos 4 e 5. Mas algo precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, no versículo 1, e mortos em nossas ofensas, versículo 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, conforme Isaías 59, versículo 2. E não significa aniquilação espiritual total. Amém? Tá, então isso aqui é uma metáfora, tá, irmãos? Quando Paulo ele fala mortos, né, em ofensas e pecados, e mortos em nossas ofensas, ele não está falando literalmente que nós estamos mortos para sempre. Tá? É uma metáfora, é uma linguagem figurada que ele traz para mostrar a forma em que nós nos encontrávamos. Tá? Então, como foi lido aqui pela irmã Solange, é uma figura de linguagem para descrever o estado da queda espiritual da humanidade, tá, irmãos? Então, quando ele está relatando sobre a morte espiritual, ele está falando, não está falando sobre a aniquilação espiritual total, tá? Ou seja, é uma morte no sentido assim, longe de Deus, está afastado de Deus, distante de Deus, inexistente. Nós é como se Deus não existisse para nós, né? Vivemos num deleite de pecado, tá? Então é nesse sentido, é uma metáfora, a figura de linguagem, tá? Mas olha o que Isaías 59, 2 vai dizer para nós.
Isaías 59:2 diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Ok? Tá, então, Isaías 59:2, ele diz que são os pecados, os nossos pecados, que nos separam de Deus. É a única coisa que faz separação nossa de Deus ou de Deus de nós, é o pecado. É o pecado. E quando nós nos arrependemos, você vai observar que o arrependimento faz com que nós venhamos a receber o perdão do Senhor. As misericórdias do Senhor nos alcançam. Tá, então, quando verdadeiramente nós com o coração arrependido, falamos: Senhor, meu Deus, me perdoa. Só que nós temos que entender uma coisa, que tem pessoas, né, eu já vi várias pessoas, já aconteceu aqui nesta igreja, da mesma pessoa reconciliar, irmãos. Todo culto está reconciliando, irmãos. Todo culto está reconciliando. Ou quando passa 3, 4 cultos, um mês, se reconcilia de novo. Fala: meu Deus, acaba de reconciliar e está pecando de novo. Porque a reconciliação, o quê? Você estava afastado. Reconciliou você novamente, se tornou perto dessa pessoa, ou seja, de Deus. O que nos faz separação de Deus, conforme Isaías 59:2, é o que? É o pecado. Então a pessoa peca, distancia de Deus, aí vem de novo reconciliar. Gente, tem gente que reconcilia o tempo todo com o Senhor. Sabe por que acontece isso? Porque já não é mais pecado, se tornou iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade são as pessoas que pecam, e para ele não tem mais efeito. Para ele, fazendo aquilo, está tudo certo. O pecado já não tem tanto efeito. Mas quando chega na casa de Deus, que prega uma palavra de arrependimento, ele se arrepende ali naquele momento. Se arrepende e reconcilia. Aí volta para o mundo. Em vez de manter a mesma postura que tem na igreja, volta a ter, meus amados irmãos, as ações mundanas. Aí cai de novo no pecado. Porque parece que o arrependimento só surge quando está na igreja. Esse é o conselho: mora dentro da igreja, irmãos. Tem que morar dentro da igreja. Porque quando volta para o mundo não consegue se manter de pé. Né? Então, irmãos, é muito perigoso. Tá, irmãos? Acerca disso. Tá? Então já se torna iniquidade. E quando o pecado já não tem um efeito na vida dela de pecado, ela já não se arrepende. Para ela cometer, para estar tudo certo. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são assim. Então nós temos que tomar muito cuidado em nome de Jesus. Tá? Então, quando aqui o termo mortos em ofensas e pecados é uma metáfora, tá, irmãos, que fique bem claro para os irmãos que não é literal essa forma que Paulo está falando, é uma forma de linguagem. Ok? Vamos para o 3. A exegese, versículos 8 ao 10. Irmão Fernando, lê para nós, por favor. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, ou favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão, isto é, dom de Deus, se refere à salvação pela graça e não pela fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Glória a Deus, amém? Apesar de estar falando aqui do exegese, dos versículos 8 ao 10, na verdade aqui é uma exegese conclusiva. Aqui ele já está dando, na verdade, o resultado final de tudo que foi feito a exegese desses versículos. Tá? A exegese, meus amados irmãos, nós sabemos que é uma arte de interpretar texto. Desde essa interpretação de texto, vai vir pesquisa, introdução do texto, tudo que você vai ter que fazer. Isso é uma exegese do texto. Tá? Aqui ele já está dando a conclusão dessa exegese. Tá? Então ele deixa bem claro que essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional
para completar a obra de Cristo. Tá, irmãos? A obra do Senhor, ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela foi, irmãos, perfeita, única e verdadeira, tá? Através de Jesus. Aí o termo graça significa literalmente um favor imerecido. Não merecíamos. Né? Eu já vi gente falar assim, olha, eu mereço a salvação. Nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Na verdade, o que nós merecíamos era o inferno. Era, irmãos, a ira de Deus sobre a nossa vida, por tantos atos errôneos que nós cometemos. Mas graças a Deus, que Ele é misericordioso, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, é a graça do Senhor, é que nós fomos alcançados. Não é mérito nosso, é do Senhor, é dele. Tá? Então nós não podemos falar que nós merecemos a salvação. Não, não merecemos. Mas nós ganhamos pela graça, através do sacrifício vicário de Jesus. Por isso que eu falo, meus amados irmãos, que quando nós formos olhar para o que Jesus ele fez na cruz do Calvário por amor de nós, é algo tão profundo, e antes da crucificação de Jesus, ele deixou 2 ordenanças para nós. Antes de ser crucificado, ele falou para nós, olha, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Primeira coisa, ele deixou para nós a primeira ordenança, batismo nas águas. Ele disse para nós isso. Em segundo lugar, ele deixou a segunda ordenança para nós, a ceia do Senhor. Ele fala, o que ele fala? Fazeis isto em memória de mim. Não é isso que diz o texto da 1 Coríntios capítulo 11? Fazeis isto em memória de mim. Quando nós vemos o culto de ceia, celebramos a ceia com a igreja, nós estamos fazendo memória do nome de Jesus. Por isso que eu falei uma certa vez, eu não lembro se os irmãos se lembram, mas eu falei de uma fala que o pastor Haroldo ele falou na nossa igreja de Fukui, e aquilo marcou minha vida, que quando ele falou, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e eu fiquei martelando durante muito tempo, e eu cheguei à conclusão que aquilo ali era a mais pura verdade que o nosso pastor havia falado. Que o crente que falta o culto de ceia, ele despreza a sua própria salvação. Pesou no meu coração. Pesou no meu coração aquela fala dele. Por isso que eu fiquei durante um tempo matutando, buscando diante de Deus, falando, meu Senhor. Então Deus, ele mostra para nós que é a mais pura realidade. Porque Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, depois que ele ressuscita, ele diz para os discípulos ali na ceia, quer dizer, na ceia, para que pudesse fazer em memória dele, em memória de Jesus. Então, quando nós fazemos a memória de Jesus, é no culto de ceia. Quando nós vemos aqui na ceia, comamos o pão e tomamos o suco de vinho, o suco de uva, ou a representação do vinho, nós estamos fazendo memória do nome, do corpo de Cristo, fazendo memória do nome do Senhor, do sacrifício vicário. E ele fala que nós devemos fazer isso até que ele venha. Até que ele venha. Então é dever de todo cristão, irmão, participar do culto de ceia. Do culto de ceia. Eu deixo claro que eu sempre falei aqui, por motivo de força maior, está doente, está trabalhando, a gente tem prazer em servir a ceia, a gente sabe que não tem condições de estar no culto. Mas meu irmão, se você não está trabalhando, se você não está doente, por que não vir participar do culto de ceia? O que te impede? Então nós precisamos entender que isso, não estou falando de mim, é o próprio Senhor Jesus que disse para nós. E quando nós desobedecemos essa palavra, vocês não desobedecem ao marido, vocês estão desobedecendo a quem? Ao próprio Senhor. Ao próprio Senhor, porque o Senhor falou, fazer memória de mim, até que eu venha. Quando nós desprezamos o culto de ceia, nós desprezamos a nossa própria salvação. Tá? Então tomemos cuidado em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, fica bem claro que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Pela graça nós somos salvos, mas mediante a nossa fé. Então nós temos que ter fé. Ok? Tem um auxílio bibliológico que diz assim: as Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado de nosso antepassado Adão,
conforme lá foi falado na aula passada, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, como porque nós mesmos somos todos pecadores, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado, e não fará, uma vez que o pecado viola sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o pecado pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício feito pelos nossos pecados. Cristo cumpre o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo sumo sacerdote de sacrifício, conforme Hebreus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 10. Então nós observamos e entendemos que nós não tínhamos como nos auto-perdoar. Então Cristo ele veio ao seu tempo, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Por isso que eu falo que fazer a memória de Cristo no culto de ceia, irmãos, é de suma importância. É você dar valor ao sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Para perdão dos nossos pecados. Tá, irmãos? Então é importante isso. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados, conforme Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 26. Romanos 3, 23 vai dizer para nós o quê? E todos os pecados e destituídos estão da glória do Senhor. Todos nós pecamos. Tá? E destituídos da glória do Senhor estamos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Só que Jesus nos vivificou. Jesus nos comprou pelo teu sangue. Tá? E hoje nós temos acesso novamente à eternidade através do sacrifício vicário. O terceiro lugar, relacionado aos 2 aspectos já mencionados acima, a Bíblia fala sobre a morte de Cristo como uma substituição. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme Marcos 10, 45. Tá, irmãos? Então Jesus, ele foi o nosso substituto. Tá? Se você observar, no Antigo Testamento, quem morria para perdão dos pecados daquelas pessoas, quem era? Os animais. Eram pombos, eram ovelhas, cabras, tantos animais que morriam, né, para a propiciação do pecado, né, porque este povo vivia debaixo da lei. Porém nós sabemos que a lei, ela não traz vida. A lei não traz solução para os nossos pecados. A lei apenas aponta o pecado. A lei apenas acusa o nosso pecado. Mas a graça que é de Jesus, a graça que é o favor imerecido, nos traz a solução para a eternidade. Aleluia! Ela nos salva. A lei acusa, a lei aponta o pecado, mas a graça nos dá a eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 2. Soteriologias inadequadas da intimidade. Quem sabe o que é soteriologia? Você sabe o que é soteriologia? Ensinos. Oi? Os ensinos. Sim, é um ensinamento. Mas é uma doutrina. Que doutrina é essa? Eu tenho certeza e convicção, se a dona gente tivesse aqui, que ela ia falar que é a doutrina do solteiro. Oi? Eu estudo a Bíblia, mas que estudo? Das setas, né? Sobre as setas. Não, a soteriologia é a doutrina da salvação. Tá? Só que aqui vai falar sobre a doutrina da salvação inadequada no Antigo Testamento. Então grava: soteriologia, doutrina da salvação; armatiologia, doutrina do pecado; pneumatologia, doutrina do Espírito Santo; antropologia, doutrina da humanidade. Essa é a primeira. Muita informação, né, irmãos? Parou na salvação. Soteriologia, doutrina da salvação. Depois, se vocês quiserem, no final da aula eu passo para vocês tudo isso. Mas é importante. Quais são as doutrinas que a Bíblia ensina? Soteriologia, armatiologia, antropologia, pneumatologia. Pneuma de pneuma, de pulmão, né? Respiro, de ar. Então, quem? Espírito Santo. Tá? Então, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo.
Por isso que eu falo que a escola dominical, ela vai muito mais profunda do que uma aula de teologia. Porque aqui ele pega um assunto e aprofunda. A teologia, ela vai pegar vários assuntos superficiais e você tem que se aprofundar. Ok? Vamos lá. Os reencarnacionistas. Manquele, lê para nós, por favor. Como termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade. A originaria do hinduísmo, mais presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo, e defendida pelo Hare Krishna, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda se renascimento para de uma gira. De um resumo, a salvação pelo seu próprio esforço. E sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica. Amém? Então nós vamos observar aqui acerca dos reencarnacionistas, aqueles que creem na reencarnação. E várias religiões creem na reencarnação. Tá? Então, eu trouxe algumas aqui. Eu imprimi só uma folha, só depois se você quiser eu mando para você por mensagem. O hinduísmo ele acredita que a alma ela é imortal e que os seres humanos renascem em novos corpos, ou seja, reencarnação, em um ciclo de nascimento, morte e renascimento. A reencarnação é uma oportunidade de evoluir espiritualmente e alcançar a libertação. Foi o que foi lido aqui na revistinha. Tá? O hinduísmo crê dessa forma, que a pessoa morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, até ela alcançar o ápice da libertação, então ela não reencarna mais, ela vai para o paraíso. Né? Então, o hinduísmo crê dessa forma. E nós vivemos num país onde nós sabemos que aqui dentro do Japão, a religião predominante é o budismo. Lógico que dentro do budismo existem várias ramificações. E o budismo em si não é somente o budismo. Dentro do budismo existem várias ramificações de vários nomes dessas religiões do budismo. O budismo tem diferentes interpretações sobre a reencarnação. Mas a maioria dos budistas leigos acredita que a reencarnação é possível. Mas uma reencarnação não somente ser humano. Eles acreditam que a gente morre, a gente volta como um rato, a gente volta como uma barata, a gente volta como um mosquito. Então, a crença do budista é essa. Olha só, a reencarnação no budismo. O budismo ensina que a existência não termina com a morte, mas que a mente renasce em outro ser vivo. Não está falando em humano, qualquer outro ser vivo. Todo ser vivo pode ser um peixe, pode ser um mosquito, pode ser uma aranha, né? É um ser vivo, pode ser que seja uma reencarnação do antepassado. O budismo considera que o renascimento é uma herança de agregados impermanentes e não de uma identidade permanente. O budismo ensina que o apego aos agregados impermanentes leva à insatisfação. O budismo ensina que o objetivo final é o nirvana, a libertação do ciclo da existência. O budismo ensina que o karma, ou impulsos decorrentes das ações, gera uma identidade. O budismo ensina que o sentido do eu não reencarna. Tá? Então essa é a visão budista. O jainismo, que foi lido aqui também, o jainismo ele não difere em grande medida das restantes religiões hindus, dado que a sua crença está baseada no princípio da transmigração da alma, ou reencarnação. Mas, contrariamente ao budismo,
acredita na realidade da substância, de que todo corpo será reencarnado, todo corpo, tudo. O sikhismo, ou Sikhs, também acreditam no karma e na reencarnação, mas com a diferença de que o objetivo final é a libertação, o mukti, que só pode ser alcançado através da devoção a Deus e do serviço ao próximo, ou seja, pela obra. Os Hare Krishnas acreditam que a reencarnação é um processo que ocorre de acordo com as leis da natureza e que é determinado por desejos e karmas. Os kardecistas, que são os espíritas, né? Os kardecistas, os espíritas, acreditam que a reencarnação é a volta do espírito para a vida corpórea, em um novo corpo. É uma oportunidade de aprendizagem e evolução e está baseada na lei de progresso e na justiça de Deus. É o que eles pensam, tá, irmãos? Aí eu trouxe essa pequena exemplificação para você entender o que essas religiões elas pensam acerca da reencarnação. Só que a Bíblia diz para nós, em Hebreus 9:27, que o homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo após a morte o juízo. Ou ele está no céu, ou ele está na terra. Então não tem meio termo. Inclusive está escrito aqui no texto aqui, dessa primeira dos reencarnacionistas, lá embaixo, Hebreus 9:27. Aos homens, vamos abrir lá em Hebreus 9:27? Abra para mim, alguém encontra aí, lê para mim. Hebreus 9:27. Quem encontrou primeiro pode ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez. Não está escrito duas. Não está escrito três. Tá, irmãos? Não está escrito várias formas. É uma morte só. Vindo depois o juízo. Julgamento. Ou você está no céu ou você está no inferno. Lógico que não é o julgamento final. Mas de acordo com o que você crê, né, você vai ser julgado, você vai para o céu, você vai para o inferno. O julgamento final não é esse, tá, irmãos? Vamos lá. 2. Os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositor do apóstolo Paulo da província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como uma condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que esses judaizantes eles pensavam? Que todos aqueles que se converteram ao cristianismo deveriam circuncidar, conforme a lei de Moisés. Quem não sabe o que é circuncisão aqui, levanta a mão. Quem não sabe? Todos sabem então. Todos entendem o que é circuncisão. Se um dia eu botar uma prova aqui, vocês vão saber responder. Posso, irmão? Quem não sabe o que é circuncisão, levanta a mão. Posso perguntar então? Posso? O que é circuncisão? O que é circuncisão, moçada? Pode falar. Tem a palavra certa, né? Prepúcio. É o corte do prepúcio. Isso, muito bem. Então todos sabiam mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Não, faça isso, irmãos, porque é importante até mesmo para nós gravarmos. Porque às vezes nós estudamos e por vergonha nós acabamos não perguntando e passamos batido. E às vezes você vê um pregador subir aqui no altar e pregar e você vai ver que às vezes você, poxa, o que é isso? E você já teve um estudo sobre isso e não perguntou. Tá? Então é importante essa pergunta. Tá? Então, a circuncisão era o corte do prepúcio, onde era um sinal de que aquela pessoa pertencia ao Senhor. Mas isso era a lei. Era a lei. Né? Paulo estava vivendo debaixo da graça. Até onde foi a lei? E agora, irmãos, até onde foi a lei? Nós somos dispensacionalistas. Cremos na dispensação da inocência, da consciência, né, do governo humano, a dispensação dos patriarcas, a dispensação da lei,
A dispensação da graça, que nós estamos vivendo hoje, ainda virá a última dispensação, a sétima, que é a dispensação do milênio. Tá, irmãos? Nós somos dispensacionalistas, nós temos a dispensação. Nós somos debaixo da dispensação da graça. O que é graça? Favor imerecido. Tá? Mas a lei, a dispensação anterior era a dispensação da lei. Tá? Era o que era a lei? Eram os mandamentos, a lei de Moisés. Viver debaixo da lei. Tá? Então, é importante nós entendermos um pouco sobre dispensação. O que é dispensação? Separação, né? Oi? É a separação, né, nós somos separados, né, pela graça, né? Sim, mas assim, dispensação são períodos, né? Isso, períodos. São períodos. Então, a dispensação é a separação de época, né? Sim, são épocas, exatamente, são épocas. Mas eu acho que acredito que a definição mais correta seria: dispensação é um período em que Deus prova a humanidade. A dispensação é um período em que Deus prova a humanidade. A dispensação da inocência foi o quê? O homem era inocente. Mas quando ele comeu do fruto do conhecimento do mal, ele deixou de ser inocente e passou a ser consciente. Ele teve consciência. Aí entrou o que? A dispensação da consciência. Depois da dispensação da consciência, veio a dispensação do governo humano, onde a humanidade começou a governar o povo. Depois da dispensação do governo humano, veio a dispensação abrâmica ou patriarcal, que foi aonde ele Deus chama o que? Abraão. Tá? Aí depois veio a dispensação da lei, que é a dispensação que Moisés deu a lei, as leis. Depois veio a da graça. Mas eu te pergunto, aonde termina a dispensação da lei e onde começa a dispensação da graça? Quando Jesus é crucificado. Quando ele olha para o céu e fala para o Pai, e entrega o teu Espírito, naquele momento encerra-se ali a dispensação da lei, e inicia-se a dispensação da graça. Então, na morte de Jesus, não é no momento da crucificação, ele está sendo crucificado, ele não está morto, é depois que ele morre. Após a morte de Jesus, inicia essa dispensação da graça, ok? Vamos lá? Então, os relacionistas eram judaizantes, irmãos, que se opunham, né, à graça e achavam que deveriam os cristãos circuncidar para poder alcançar a salvação. Os gnósticos, no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani, em 216 a 276, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e os seus poderes plenários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico. Gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas, amém? Tá, então, irmãos, essa ideia dos gnósticos de falar que o universo é composto dos reinos da treva e do reino da luz, irmãos, né, nós vemos aqui essas comparações e que esses dois lutam pelo domínio da natureza, irmãos. Você imagina o diabo medindo força com Deus, irmão? Aonde? Não tem nem com quem falar, irmãos. Não tem nem comparação. Não temos como comparar a força, né, de Satanás com a força que Deus ele tem. Sabe, se Deus ele dá um sopro, pronto, já era, acabou Satanás. Satanás ele tem que obedecer à voz do Senhor, né? Não tem o que se falar. Amém? Ok até aqui? Tudo certo? Vamos para o 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Nós falamos um pouco do Antigo Testamento. Agora nós vamos falar um pouco do Novo Testamento. Do Novo Testamento, da atualidade, perdão, da atualidade. Nós falamos de algumas da antiguidade, agora vamos falar uma de hoje. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más,
tal pessoa irá para o paraíso, conforme o Alcorão, capítulo 13, versículos 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão, capítulo 2, página 119 e página 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus, conforme Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Ok? Então, o islamismo ele crê que a salvação é pelas obras. Se você tem mais obras boas do que obras más, você está salvo. Tá? Então, são coisas de pensamento que fogem ao pensamento bíblico, fogem ao que a Bíblia diz. São pensamentos que eles criaram dentro do livro do Alcorão e que eles têm por regra de fé da vida deles mais o Alcorão do que a própria Bíblia. Tá, irmãos? Então, não tem como nós discutirmos com essas pessoas que creem no livro que foi escrito por um homem. Tá, irmãos? E não foi inspiração de Deus. Tá, então nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos para o 2, testemunho de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia, conforme João 14,6. João 14,6 vai dizer para nós o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está dizendo? Jesus Cristo. Tá? Então o pensamento dele é diferente. Existem dois grupos de salvos, né, conforme eles, tá? Um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. A classe dos ungidos, outro grupo. A classe da grande multidão é a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, conforme Romanos 8,9. E que, mas a todos quantos receberam, deram o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, conforme João capítulo 1, versículo 12. Tá, irmãos? Então, a forma de pensar dos testemunhos de Jeová acerca da salvação, eles têm muitos erros teológicos. A visão deles é totalmente diferenciada do que a verdadeira Bíblia diz. Até a Bíblia deles são alteradas, tá, irmãos? A Bíblia dos testemunhos de Jeová, elas são alteradas. Se você pegar certos versículos e comparar com a nossa Bíblia, você vai ver que vai haver diferença de escrita. Há diferença de escrita. Você vai ver o Espírito Santo escrito com letra minúscula. Você vai ver o Espírito Santo ser falado que era uma força ativa daquela época do dia de Pentecostes. Você vai ver que a Bíblia deles, eles colocam vírgula onde não tem. Muda o sentido da frase. Jesus, quando ele é crucificado, ao lado dele, lado esquerdo e lado direito, existiam dois ladrões. Um deles se arrepende. Um dos ladrões se arrepende. E a Bíblia vai dizer para nós o quê? Que Jesus diz àquele que se arrependeu o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Só que a Bíblia do testemunho de Jeová, ela está alterada. Ela diz assim, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo: hoje mesmo te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mudou todo o sentido da frase. Ele não diz que é baseado nesse sentido, não está dizendo que aqui naquele dia estará. Um dia pode estar, qualquer dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, daqui um ano. Mas o que Jesus disse para aquele ladrão da cruz, que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Não era amanhã nem depois de amanhã, era hoje. E a Bíblia do testemunho de Jeová está adulterada. Tá? Então tomemos cuidado. A tradução, tá? A TNM, tradução do Novo Mundo, para nós ela não serve. Porque ela é totalmente adulterada aos originais.
Tá? Então, quando você pega os originais, ela foge do princípio do original. Ela dá outro sentido. E a Bíblia diz que aquele que acrescenta um cedilha, um tio a sua palavra, seja o quê? Maldito. TNM, tradução do Novo Mundo. Pastor, essa semana eu tenho lá no completinho, mas eles vão celebrar, eles não celebram a ressurreição, celebram a morte. A morte, exatamente. Para vocês terem ideia, vocês sabem quem para eles diz que Jesus Cristo é? Vocês sabem? É irmão de algum. Não, para eles falam de Jesus é o arcanjo Miguel. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Aonde? Que é o arcanjo Miguel? Para você ver o tanto que eles estão enganados. Como que eles fogem totalmente da palavra do Senhor. Então, irmãos, é perigoso isso. Tomemos cuidado em nome de Jesus. Vamos lá para o mormonismo. O mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Pode um negócio desse, irmãos? Não tem lógica. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram as ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador, conforme João 14,6, Atos 4,12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé, conforme Tito 3,5, Efésios 2,8, 9. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos, conforme Tito 2,11 e Judas, versículo 3, que é capítulo único. Tá, irmãos? Então, o mormonismo, ele crê, é como se fosse como a igreja católica. Crê, meus amados irmãos, em um lugar de purificação. Como é que a igreja católica fala? Que fica no purgatório, né? Fica no purgatório ali pagando os pecados até que seja purificado e depois entre na eternidade. Irmãos, para! Que purgatório é esse, meu irmão? A Bíblia diz que o homem morre e vai para o céu ou para o inferno. Purgatório não nós estamos vivendo aqui na terra, irmão. Nós estamos pagando os pecados aqui na terra. Então não tem esse negócio de purgatório depois da morte. Não tem. E essa questão que os mormons crêem, que depois da morte, né, como foi falado aqui, que a salvação depois ela pode ser alcançada. Eles são liberados, são castigados depois da morte. Vê o castigo depois da morte e eles são liberados para poder entrar na eternidade. Para, meu irmão. A gente entra na eternidade não é porque nós pagamos nossos pecados, não. A gente entra na eternidade porque Jesus, Ele é o nosso caminho. Nós entramos na eternidade porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. Né? Quando você vai ler em Hebreus 9, 27, falou sobre ali, que o homem está destinado a morrer uma vez. Mas você vê, em Hebreus 9, 22, vai falar para nós o quê? Que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Mas você vai ver que Jesus, Ele derramou o seu sangue carmesim por amor de nós. Não foi com ouro nem prata, mas com o teu sangue. Foi com o sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E essa questão, meu irmão, de pagar os pecados, ser castigado e depois entrar no céu, isso é uma falsidade. É uma mentira. Tinha tantas outras coisas para a gente entrar, irmãos, aqui para poder falar um pouco mais profundo acerca dessas seitas. Mas apesar que nós já falamos um pouco, eu já falei um pouco acerca da Trindade, lá atrás da Trindade falei sobre os mormons, sobre os testemunhos de Jeová, no que eles acreditam, no que eles creem. Você vai ver que todo tempo, em todo ensinamento, eles fogem do princípio da Bíblia. Então nós tomamos cuidado em nome de Jesus. A conclusão: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, conforme Romanos 2,4. Graça não é mérito.
E nem o ato de um pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Aleluia! Glória a Deus! Favor imerecido. Não merecíamos, mas recebemos. Pela graça somos salvos mediante a nossa fé. Amém? Tá, então, que você possa, em nome de Jesus, guardar essa palavra. Sempre lembra de de Efésios capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3, que era o nosso estado, irmãos. Nós precisamos refletir de vez em quando. Não que a gente tenha que viver no passado, mas refletir o estado que nós estávamos. O que Jesus ele fez por nós e o estado que nós nos encontramos hoje de hoje. E isso, irmãos, eu te apoio para você fazer essa autorreflexão, né, para você participar do culto de ceia. Por isso que muitas pessoas no culto de ceia, eles se derramam, choram diante de Deus, e eu acho lindo, eu acho bonito. Por quê? Porque nós sabemos, meus amados irmãos, da onde o Senhor nos tirou. O salmista no Salmo 16, no versículo 12, ele fala: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí você vai ver o contexto, ele fala: eu estava no lamaçal de pecado. Eu estava no mundo do pecado, mas o Senhor firmou os meus pés sobre a rocha. O salmista ele diz, aleluia. Então ele entende e compreende, irmãos, o que Jesus fez pela vida dele. E ali ele não encontra palavras para externar a sua gratidão ao Senhor. Então ele fala: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Amém, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem, a lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Tá? Organizacional. Tá? Então, não falte semana que vem. Lembrando que sábado agora é o nosso culto de ceia. Não falte. Tá? Eu peço que você venha em nome de Jesus. Culto da ceia do Senhor. Venha participar da ceia. Venha aqui, meus amados irmãos, renovar as suas alianças. Venha aqui, meus amados irmãos, fazer memória do nome do Senhor, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Tá? Então venha em nome de Jesus no sábado, e no domingo, culto evangelístico em nome de Jesus. Deus tem uma palavra no teu coração. Deus há de falar conosco nesses 2 dias em nome de Jesus, assim como tem falado nos outros cultos, tá? Encerramos o nosso seminário da família no domingo passado, foi uma bênção. Diácono Lucas esteve conosco, trouxe uma palavra poderosa, né? Ficamos felizes com o que ele pregou, tá? E assim nós encerramos o nosso seminário da família durante todo o mês de março, palavras que foram edificantes para nós, tá? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Desliga para nós, por favor.